dia. Nós vamos ler aqui, gente. Nós estamos no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo, deixa eu ver aqui, 15. Foi que os israelitas receberam como herança a terra de Canaã, que lhes foi dado, foi dado como herança por Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças das casas paternas da tribo de Israel. Versículo 2. A herança para os 9,5 tribos por sortes. Eram 12 tribos, agora são 9,5 tribos. Foi por sortes. Quem fala que jogar sorte aí não pode, que Deus abomina, jogaram sorte lá, hein? Assim como Jeová havia ordenado por meio de Moisés. Versículo 3. Moisés tinha dado herança às outras duas tribos, 9, 10, 11, 12 e meia, no outro lado do rio Jordão. Eles quiseram ficar do outro lado do Jordão, pediram Moisés. E aos levitas. Os levitas não, eles ficam agradando a Deus, né? Eles ficam cuidando do tabernáculo de Deus, que Deus mandou. Eles sacerdotes assim, não pelo homem, né? Deus que falou, não, os levitas vão ser sacerdotes, vão servir a mim. Ele não deu herança para os levitas. Versículo 4. Os descendentes de José foram contados como duas tribos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Nós já lemos isso aqui, então vamos para o capítulo 15 de Josué, que é o Antigo Testamento, para entendermos mais de Deus. Capítulo 15, versículo 1. A parte que coube à tribo de Judá para suas famílias se estendia até o limite do território de Edom, o deserto de Zin, e a extremidade sul do Negueb. Versículo 2. Seu limite sul começava na extremidade do Mar Salgado, a partir da baia, que é voltada para o sul. Versículo 3. Então, se estendia para o sul, para a subida de Acrabim. Passava por Zim e então subia do sul para Cádiz Barnela. Depois passava por Esrom, subia até Ardar e virava para Carcá. Versículo 4. Daí passava para Arsmon e se estendia até a torrente do Egito. E o limite terminava no Mar Vermelho. Esse era o seu limite sul. Versículo 5. O limite leste era o Mar Salgado até a foz do Rio Jordão. O limite norte começava na Baía do Mar, na foz do Rio Jordão. Versículo 6. O limite subia até Bet-Ogia e passava ao norte de Bet-Arabá. E o limite subia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Versículo 7. O limite subia até Debir, no vale de Arcor, e virava para o norte em direção a Gilgal, que ficava em frente à subida de Adumim, ao sul do vale, e o limite passava para as águas de En-Semes e terminava em En-Rogel. Versículo 8. O limite subia até o vale do filho de Inom, até a encosta sul dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, e o limite subia para o cume do monte, que fica ao oeste, em frente ao vale de Inom, na extremidade norte do vale de Efraim. Versículo 9. E o limite se estendia desde o cume do monte até a fonte das águas de Naftuá, e continuava até a cidade de Monte Efron, e o limite que estendia até Balaã, isto é, Kiriate Jearim. Versículo 10. De Balaã, o limite virava em direção ao oeste, até o monte Seir, e passava pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quesalon, e descia até Bet-Semes, e passava para Timna. Versículo 11. E o limite seguia para a encosta norte de Ecrom, se estendia até Siqueron, passava para o monte Baá e continuava até Jabnel, terminado no mar. Versículo 12. O limite oeste era o litoral do grande mar. Esses eram todos os limites do território dos descendentes de Judá, que era Israel, segundo as suas famílias. Versículo 14. E a Calebe, que era filho de Jefoné, Josué deu uma parte entre os descendentes de Judá, segundo a ordem de Jeová, a Josué, a saber, Criate Arba, isto é, Hebron. Arba era o pai de Anak. Versículo 14. Portanto, Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, que se chamava Sesai, Aimá e Talmai.
descendentes de Anak. Versículo 15. Então partiu dali e lutou contra os habitantes de Debir. Anteriormente o nome de Debir era Kiriat Sefer. Versículo 16. Caleb disse então: ao homem que golpear Kirlat Sefer e a tomar, darei minha filha, que se chama Aquisa, como esposa. Versículo 17. E Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade, portanto, Caleb lhe deu sua filha Aquisa como esposa. Quem casou com ela foi Otiniel, filho de Kenaz. Versículo 18. Enquanto Aquisa estava indo para casa, insistiu com seu esposo Otiniel para que pedisse ao pai dela. O pai dela era quem, gente? Caleb. Para que pedisse ao pai dela, Caleb. Então, ela desceu do jumento e Caleb lhe perguntou: o que você quer, minha filha Aquisa? É Aquisa. Aquisa, qual é o nome da sua filha de Aquisa? Versículo 19. Aquisa respondeu: por favor, papai, Caleb, dei-me uma bênção, pois o Senhor me deu um pedaço de terra lá no sul. Dei-me também Gulote Maim. Assim, Caleb deu a sua filha Aquisa, Gulote alta e Gulote baixa. Versículo 20. Essa foi a herança da tribo de Judá, segundo as suas famílias. Versículo 21. A cidade na extremidade sul da tribo de Judá, em direção ao limite do território de Edom, eram as seguintes: Cabzel, Eder, Jagur. Versículo 22. Quiná, Dimoná, Adada. Versículo 23. Quedes, Azor, Etna. Versículo 24. Zifetelém, Bealote. Versículo 25. Azor Adata, Quiriote Eslon, isto é, Azor. Versículo 26. Amon, deixa eu ver. Versículo Amon, Sema, Molada. Versículo 27. Azargada, Esmon, Bet-Pelete. Versículo 28. Azar Sual, Berseba, Bizoatia. Versículo 29. Balaá, Lim mesmo, Ezem, versículo 30, Eutolade, Quesil, Ormã, versículo 31, Ziclac, Madimana, Sanzana, versículo 32, Lebaote, Silim, Aim e Rimon, versículo 29, cidades ao todo junto com seus povoados, versículo 33, as cidades na Cefalã eram Estaol, Zorá, Asna, versículo 34, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, versículo 35, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, versículo 36, Zaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades e seus povoados. Versículo 37, Zenã, Adassa, Migdal-Gade. Versículo 38, Dileã, Mispa, Joquitel. Versículo 39, Laquis, Boscate, Eglon. Versículo 40, Cabom, Lamas, Kitlis. Versículo 41, Gederote, Bet-Dagon, Namá e Maquedá. São 16 cidades e seus povoados. Versículo 42, Libna, Eter, Assã, 43, versículo 43, Ifta, Asna, Zenibe. Versículo 44, Keila, Aquisibe e Marissa. São 9 cidades e seus povoados. Versículo 45, Ecrom, suas aldeias dependentes e seus povoados. Versículo 46, de Ecrom, em direção ao lado oeste, tudo que fica ao lado de Asdod, com seus povoados. Versículo 47, Asdod, suas aldeias dependentes e seus povoados. Gaza, suas aldeias dependentes e seus povoados, até a torrente do Egito, o grande mar e região vizinha. Versículo 48, e na região montanhosa havia Samir, Jatir, Socó. Versículo 49, Daná, Kiriat-Sana, isto é, Debir. Versículo 50, Anabe, Estemoamim. Versículo 51, Gozen, Olom e Giló. Giló, não é de Giló de comer, não, Giló. Gilo com G.
Nessa daqui, na região montanhosa, ficaram 11 cidades e seus povoados. Versículo 52. Arabe, Dumã, Equissã. Versículo 53. Jamim, Bet-Tapuã, África. Versículo 54. Unta, Criate-Arba, isto é, Hebrom e Zion. 9 cidades e seus povoados, essa região, que é versículo 55, Maom, Carmelo Zif, Jutá, versículo 56, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, versículo 57, Caim, Gibeá e Timiná, 10 cidades e seus povoados. Versículo 58, Alu, Bet-Zur, Gedor, versículo 59, Maraate, Bet-Anote, Eutecom, 6 cidades e seus povoados. Versículo 60, Quileate-Baal, isto é, Quiriate-Jearim e Rabá, 2 cidades e seus povoados. Versículo 61, no deserto havia Bet-Arabã, Midim, Secaca. 62, Nibsan, a cidade de Sal, e em Gedi, 6 cidades e seus povoados. Versículo 63, quanto aos jebuseus que moravam em Jerusalém, os homens de Judá não conseguiram expulsá-los. Por isso, os jebuseus continuam morando com o povo de Judá em Jerusalém até hoje. Até hoje, quando nós estamos conversando, não. Até hoje, naquela época. O povo, então, de jebuseus não continuava morando naquela época com o povo de Jerusalém, o povo de Judá.